A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar neste vídeo de hoje, irmãos, referente a pessoas que estão saindo da congregação cristã no Brasil, aquelas em que, irmãos, dizem que na pandemia eles aqui no YouTube, né, eles aprenderam e se certificaram do evangelho genuíno, né, entre aspas, né. Muitos usam dessas desculpas, né, para falar que a partir da pandemia na internet acabou então sabendo quais são as igrejas bíblicas, né, irmãos? O qual nós temos um vídeo rodando na internet, tem até no canal de um crítico aí, sobre três pessoas, o pai, a mãe e a filha, testemunhando na Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, São Paulo, o qual eles fizeram ali uma carta, né? Um rascunho, e em cima daqueles rascunhos eles foram testemunhar nesta igreja. E testemunhando nesta igreja, ali eles explicavam, irmãos, que acharam a igreja bíblica que eles estavam procurando. Acharam a igreja em que, segundo o marido, segundo a mulher e a filha que veio completar depois, em que eles estavam, que deu para entender que eles estavam dentro da congregação, e na congregação, pela doutrina ser bem rígida, eles não tinham ali facilidade, né, vamos dizer, de fazer o que eles bem queriam e ficasse ali sem nenhuma, vamos dizer, punição, entre aspas, que a congregação não pune. A única punição que tem é a doutrina de uma igreja séria, como a congregação, de uma igreja em que ali dentro, irmãos, se é para ir buscar a Deus, se é para ir aos pés do Senhor Jesus, não vamos de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso eu digo, irmãos, não aqueles que estão parados, aqueles que estão fazendo alguma coisa e que não agrada a Deus, se arrepende, vai na casa do Senhor, ali Deus corrige, Deus limpa as vestes, né? As pregações vêm falando com o povo de Deus. Mas hoje em dia, irmãos, após a pandemia, foi muitas igrejas para a internet, e muitas dessas igrejas, eles então fizeram, vamos dizer aí que eles fizeram uma estratégia, né? Muitas igrejas usaram de estratégias, como a congregação é a única que aparece nos cultos online em grande proporção, né? A gente chegou a ter aí 1 milhão, né? Mais de 1 milhão de pessoas vendo o culto online na pandemia. E essas igrejas ficaram estudando ao longo do tempo, irmãos, o que eles iriam fazer para pegar uma fatia daquele povo de dentro da congregação. Que a gente fala, poxa, uma igreja que nunca fez propaganda, nunca soltou papel, nunca foi em casa, nunca colocou programa em TV, nem rádio, e cresceu do jeito que a congregação está crescendo. Creio que em 2024 já vamos passar aí de 7 milhões, né, de membros. Mas, irmãos, veja bem, irmãos, o que está acontecendo é que esta Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, eles então abriram espaço para que esses 3 irmãos da congregação
testemunhasse. Irmãos, já começou aí, já dizendo que a congregação não é igreja bíblica, que quando nós vamos testemunhar na congregação, veja bem, apesar do além do culto, do testemunho ser aberto em nome do Senhor Jesus, ali nós vamos testemunhar os feitos de Deus na nossa vida. Nós não vamos testemunhar, por exemplo, pessoas que vieram da Assembleia de Deus, pessoas que vieram da Deus e Amor, de qualquer igreja quadrangular, presbiteriana, né, universal. Ninguém vai, os irmãos não vai abrir espaço ali na frente para que a pessoa possa testemunhar falando mal daquela denominação. Eu creio que quando a pessoa não quer ficar, ele simplesmente bate a poeira do sapato e vai para onde ele quer. Por isso que aquela frase que o Cláudio Massola falou, não está feliz nesta loja, vai comprar na outra loja, irmãos. Mas isso daí, eu quero entender que essas igrejas que estão pegando essa pequena parte, né? Vamos colocar aí dentro da irmandade, da congregação aí, né? Se cada 3 desses sair, irmãos, a gente vai contabilizar aí 0,0000000 e uma quantidade enorme de 1%, né, da nossa querida irmandade. Por quê, irmãos? Igrejas é para servir a Deus. O povo que está na Igreja Batista reformada de São Bernardo do Campo, já é uma igreja já reformada, já é uma igreja que já saiu, deve ter saído da própria Igreja Batista, já reformada, com outras coisas a mais. A doutrina já não é a mesma. E quando a congregação tem uma única doutrina e não abre mão de sua doutrina, o que acontece? Acontece que outras igrejas aí podem aí falar da congregação, que nem o Paulo Júnior esse dia usou 1 hora e 39 minutos. Aqui na Igreja Batista Reformada, teve um pastor que usou de 1 hora e 13 minutos, falando sem ter heresias, e colocou aula 12, Congregação Cristã, pastor André Melo, irmãos, falando sobre as heresias. Quer dizer, isso já era um ano antes, foi dia 28 de maio de 2022. Isso quer dizer que o próprio Paulo Júnior, pastor lá da outra igreja, pegou aí o que esse pastor falou e colocou no seu canal. Isso quer dizer que o Paulo Júnior então está querendo a Igreja Batista Reformada, né? Está fazendo a mesma coisa, falando, se preocupando e colocando em suas igrejas a pauta Congregação Cristã no Brasil. Então, irmãos, onde eu quero chegar com isso tudo é que a Congregação Cristã no Brasil está aí falada na internet. Nós temos que tomar um cuidado enorme. Sabe por quê, irmãos? Porque a Congregação Cristã no Brasil está sendo taxada como igreja, seita, heresia, igreja que fala que se pecar de morte já era. Mas isso tudo, irmãos, são falácias dessas. Já que eles chamaram a congregação de seita e heresia, então são falácias dessas seitas heréticas também, né? Que para eles o comodismo, o liberalismo, vamos dizer aí que pode tudo numa igreja, né? Tanto que teve uma senhora, uma jovem, né, que refutou o André Melo, pastor da Igreja Batista Reformada. Olha só o que ela diz aqui, irmãos. Olá, tem informações no seu vídeo que deve ser atualizada para ficar mais fidedigno. Falo com total convicção, pois frequento essa denominação há 32 anos, deixando claro que não é a minha intenção de criticar a pesquisa aprofundada que você realizou. Até porque concordo com muitos pontos citados. Estou em busca de uma igreja bíblica. Vamos lá. Não há registro nem citações durante o culto de não ser pentecostal. A questão do evangelho não pode ser pregado fora do local do culto. Não se aplica
levando em consideração os exemplos que você usou. Aqui na região da Grande São Paulo existem casas de orações com caixas de som no banheiro e outras dependências da igreja para que as porteiras e pessoas que não conseguiram entrar possam escutar o culto de onde estão. CCB Ser a Graça finalmente foi alterado na Assembleia Geral deste ano e o Ministério foi instruído a ensinar a partir de então que a CCB é apenas uma instituição religiosa e que nela contém a graça maravilhosa. Porque se nós vamos na congregação servir a Deus, servir a Cristo Jesus, o que nós sentimos ali dentro então? É a graça maravilhosa. Por que as outras igrejas podem falar graça e paz? Porque tem igreja que fala que lá é graça e nós, por ser congregação, não podemos falar que lá contém a graça de Deus. Podemos sim, só foi mudado esse conceito, né? Porque antigamente dava assim uma dúvida, né, que dava na pessoa de nós querer ser o único que detemos aí a salvação da vida eterna, que Jesus Cristo só está de olho para a congregação. Não, a congregação salva, outra igreja salva, mediante, assim como na congregação tem pessoas que frequentam, irmãos, ali e não são cristãos, fingem que são cristãos, né, estão praticamente escondidos dentro de uma denominação, como a congregação. E outras igrejas é a mesma coisa. Tem aqueles que servem a Deus e tem aqueles que também não servem a Deus. Há todo tipo de ser humano na terra, irmãos. Na congregação é difícil você olhar para a face de cada um e você ver qual é ali, né, a da cada pessoa, qual é o caráter. Logicamente que nós ali acompanhamos culto a culto, nós vamos saber quem é quem. Eu vou saber quem são aqueles um pouquinho mais, né? Que a gente vê que é complicado. São pessoas complicadas, pessoas que por qualquer coisa fica chateado, pessoas que não entenderam a obra de Deus, não entenderam o Evangelho e não foram aí praticamente dentro da igreja, não entendeu nada, não foi convertido. São essas pessoas que não foram convertidas que procuram essas igrejas bíblicas. A congregação, se vocês falar que a congregação não é uma igreja bíblica por ela não estudar a Bíblia e pregar a Bíblia, então ela não é. Agora que ela é uma congregação, uma igreja de revelação de Deus, é. Ali a revelação vem mesmo e os irmãos pregam. Agora, se igreja bíblica você quer a leitura, você quer estudar a Bíblia, né? Que na congregação não é escola de faculdade, escola de teologia. Não. É um templo onde nós vamos ali adorar e invocar o nome de Deus. E então você deveria ir para uma faculdade, fazer teologia ou estudar a Bíblia, né? E pregar a sua teologia nessas igrejas bíblicas, né, que vocês dizem. Então, olha só o que tornou facultativo mediante essa moça. Maquiagens e afins à instrução para que a mulher use sempre da modéstia, priorizando a beleza interior. Não há mais uma proibição explícita. É como assim? Foi liberada a maquiagem na congregação? Não é que foi liberado, irmãos. Antigamente tudo era ali, olha, tá maquiado, tá isso, tá aquilo. Os irmãos praticamente deixaram pela pessoa. O que a pessoa se sentir, o que a pessoa se acusar. Porque antigamente viu uma irmã de maquiagem, oi, irmã, não pode, aqui tem que ser servo de Deus, assim, assim, assim. Não, os irmãos, mediante algumas coisas que aconteceram também, pessoas que hoje tudo é processo, né, irmão? Vai falar alguma coisa, tá mexendo na minha vida particular. Então os irmãos pensaram assim, né? No ministério, olha, quem vai dar salvação é Deus e a pessoa tem a pura consciência dela com Deus dentro da igreja, né? Se ela se acha, né, que a maquiagem vai ajudar, porque assim, não é que não tem irmãs que não se maquiam, maquiam sim, mas tem umas que são assim, irmãos, ela usa maquiagem, mas é uma maquiagem assim que quase não dá nem pra ver, mas tem umas que é berrante, irmãos. Tem umas que, sabe, você olha assim, você fala, será que é uma alma testemunhada de véu?
Às vezes até uma testemunha está mais comportada do que uma própria irmã, né, irmãos? E é assim, e os irmãos não é que assim, ó, proibiram de vez, ou então na modéstia, e cada um se sente aí perante Deus, que nós temos um termômetro, e o que vai mais aí ao encontro dessa parte é o temor a Deus, irmão. Fora isso, não podemos falar mais nada. Pessoas que fornicam e cometem outros pecados passíveis à perda da liberdade. Só não pode continuar exercendo o ministério caso o tivesse. Mas quanto frequentar a igreja, não há impedimento. Ah, eu pequei, eu adulterei, eu forniquei. A igreja, as portas estão abertas, irmãos. As portas estão abertas. Ninguém vai expulsar ninguém. É que quando a pessoa comete esse pecado, esse deslize, a primeira coisa que o bichinho mesmo, o capeta mesmo faz, é ir no ouvido da pessoa, falar, olha lá, você vai na igreja, olha lá, os irmãos tudo falando de você. Às vezes não está nem falando, irmão. Às vezes a pessoa está comentando outra coisa, dá risada, a pessoa já fica desconfiada, olha lá, está falando de mim. Tá vendo? Eu não vou vir mais na igreja, ó, estão julgando. E às vezes, irmãos, tem aqueles dentro da igreja mesmo, que quando a pessoa cai, erra, peca, passa perto da pessoa e não sauda, achando, ó, vai pro inferno, não é mais nossos irmãos. Não, irmãos, não é isso que Deus ensina. Se a misericórdia de Deus é grande para com as pessoas, né? O perdão, né, pode vir. Por que nós vamos ser o julgador? Deus não deixou ninguém. E você saúda sim a pessoa, que você, além de você estar esbanjando paz, você está deixando a pessoa com paz. E a pessoa fica mais feliz. Não vira o rosto, não. Não fica julgando. Ah, porque não vai mais na igreja, porque aquele irmão pecou. Não, irmãos, eu particularmente, irmão, todos os irmãos que eu conheci, que caíram, que eu encontrei, eu vou lá e saldo, pego na mão, olho bem no olho. Paz Deus, meu irmão. A salvação que dá é Deus, irmãos. Nós temos que parar de julgar. Isto sim, julgar. Que as outras igrejas estão tudo aí, ó, né? De bocas abertas. Qualquer coisa eles colocam aí. Este vídeo que eu estou falando aqui, lá dessa igreja, está lá no canal do Josafá. Um pequeno vídeo de 3 pessoas, né? Falando, né? Falando seu testemunho, que não é, ó, ali não edificou nada, né? Estão ali, não edificou, Deus, eles poderiam aproveitar e falar o que Deus fez na vida deles, mas não, eles acham melhor falar da denominação. Não sei se são já os pastores, né? Não sei, tenho certeza que são já os pastores que dão essa parte, para que o primeiro testemunho deles seria um legendagem, sei lá, para testemunhar na frente, para que outras pessoas procurem a igreja, né? Mas, irmãos, olha só, quem beber desta água não terá mais sede. Vocês já entenderam o que eu quis dizer, né, irmãos? E a irmã aqui termina, né, esta frase dizendo: essas regras gerais, independente da localidade. Todo o restante confere. Vai ver que o irmão aqui, eu não ouvi, mas vai ver que esse irmão até amenizou um pouco, né, sobre a congregação. Mas o que é que essa denominação faz hoje? Vendo a congregação, como eu já disse aí na internet, quer pegar um pouco de irmãos. Irmãos, olha, não se demagogia minha, né? Mas quem serve a Deus, quem já está ali bastante tempo dentro da congregação, servindo a Deus, a trancos e barrancos, e sabe que Deus ali fala mesmo com as nossas almas, alegra o nosso coração, irmãos. Pode até alguns, porque tem muitos irmãos complicados no nosso meio. Tem irmãos aí que às vezes muda de igreja, como muda de roupa. Olha, eu não vou mais na congregação. Uma vez levantou o irmão para testemunhar. Olha, eu não vou fazer mais parte dessa igreja não. Eu estou indo para tal igreja. Eu conversei com o irmão assim, eu falei: esse irmão é doido, vai testemunhar, vai para a igreja. O testemunho é para servir a Deus, para louvar. Eu falei pro irmão: eu não dou um mês e ele está de volta aqui. E, irmãos, eu ainda exagerei, um mês. Com 2, 3 semanas eu estava lá de volta. Estava lá: irmãos, eu fui para outra igreja, mas eu não gostei muito, que não sei o que. O jeito eu fico aqui mesmo, sabe? Não foi nem humilde. Mas a gente viu que são pessoas complicadas que estão no nosso meio, irmãos.
pessoas de cabeça leve, pessoas em que quer estar dentro da congregação fazendo o que bem quer, fazendo de tudo. A igreja da prosperidade, eles acham que a congregação tem que ser a igreja da prosperidade, do conformismo, a igreja aí do pode tudo, do liberalismo, né, irmãos? Ou sabe, essas igrejas em que o que importa é a quantidade em termos de pessoas e dízimos, né, irmãos? Então, irmãos, estamos aqui falando essa parte sobre essas igrejas. Eu quando vi esse vídeo, esse chamado lá no canal do Crítico, eu vi lá, né? A primeira coisa que eu vi foi o seguinte: da onde que é essa igreja? Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. Ah, saíram da congregação, tá? Saíram da congregação e foram para lá. Aí eu fui neste canal, Igreja Batista Reformada, e tem realmente, não, esse vídeo pode estar até aqui no canal deles, mas o que eu achei aqui, irmãos, foi este canal fazendo uma refutação à congregação há um ano atrás. Isso quer dizer o quê? Já estão aí na internet, né, falando algo para que alguém da congregação aí fosse. E quando eles depararam, sou da congregação, né? Então tu vai dar um testemunho aqui na frente para que mais pessoas venham. Mas vamos ficar, irmãos, firmes no Senhor Jesus. Creio que a nossa querida Irmandade, que ouve o canal CCB Sem Reforma, sabe aqui do nosso comprometimento com a nossa querida Irmandade e com o comprometimento com a obra de Deus, irmãos. Guerras nós passamos, lutas, tem confronto, que às vezes o inimigo, irmãos, ele perturba, o inimigo ele joga um irmão nosso de dentro da igreja contra nós mesmos, irmão. Ele não usa aí fora não, irmão. Porque aí fora as pessoas não são assim de perseguir ninguém. Ao contrário, as pessoas aí fora que não são da congregação, eles gostam do culto, eles gostam da palavra. O inimigo usa aquele que está ao seu lado, o músico que está ao seu lado, uma organista, né? Até entre os cooperadores e anciãos, o inimigo usa o espírito de ciúmes, de inveja entre um e o outro, irmãos. Mas nós temos que tomar cuidado e clamar a Deus, irmãos, que tempos piores virão sobre a terra. Tempos piores virão em que será retirado a Bíblia da nossa mão, mas não essa Bíblia física, a palavra de Deus em que nós ouvimos sempre na casa do Senhor, estão querendo arrancar ela da nossa mão e do nosso coração, irmãos. Eu tenho por base as pregações que nós colocamos aqui, quando um culto abençoado, um culto em que os anciãos que todo mundo gosta de ouvir, Isaac Marquisete, deixa eu citar aqui, o Cláudio Massola, Salvador Bueiro, o Cláudio Codonho, e vai indo aí, né, o José Luiz Toscano, Daniel Martinez, se eu esqueci algum, mas são esses aí, irmãos, Alarico, são esses aí que Deus usa, e os demais que a gente coloca aí, irmãos, que eles vão criticar. E eles estão criticando, irmãos, criticavam sempre o nosso irmão Cláudio Massola nos cultos online. Eles estão criticando agora irmãos novos que estão atendendo o culto online. Até canal que estava desaparecido aí, né? No caso do canal do Genésio, que o Genésio tinha falado dos vídeos dele, que ele ia deixar de... Ele já falou umas 500 vezes, viu, irmão Genésio? O irmão já falou umas 500 vezes no seu canal que não vai falar mais sobre a congregação. Mas quando os irmãos vê o pessoal da crítica aí malhando, o irmão também pega a carona e acaba aí. Mas eu entendo, viu, irmão Genésio? Eu entendo que a congregação não saiu de dentro de vocês ainda, né? A congregação é namorada antiga, né? Fale mal, mas fale de mim. E vocês não esquecem. É como diz o nosso irmão Alexandre do canal CCB Iros Oficial, né? Ele fez um vídeo direcionado ao crítico e diz que eles amam, e amam mesmo a congregação, irmãos. Eles falam de boca cheia. O Josafá coloca até ele fala que a gente chama a congregação de a santa, né? A santa. Mas ele coloca a santa atrás dele.
Porque atrás daquela santa é onde vem as visualizações para ele. Ele está usando a imagem da santa, entre aspas, que ele diz, né? Que para nós a santa é só a obra de Deus que há dentro da congregação. Ele critica que nós temos igrejinhas de congregação, temos chaveiros, temos isso e aquilo, mas ele também usa como adorno de fundo devido à congregação que está no Brasil. Ele também adora esta santa, entre aspas, que ele criou também no canal dele. Então, isso é muito hipocrisia, senhor Josafá, né? Já que você fala que nós adoramos a santa, você deve ter que colocar santa atrás. Mas, irmão, o motivo aqui desse vídeo é para alertar a todos nós, irmãos, aqueles que já são convertidos, aqueles que estão caminhando já há muito tempo, a gente fala aqui, vocês só concordam e colocam no comentário, irmão Paulo, o irmão tem razão, mas tem aqueles novos que estão engateando agora na graça de Deus. Aqueles novos, porque uma criança quando é bem novinho, tudo que falar ele aprende. Aqueles novos, tudo que eles veem na internet, eles aprendem. Eles aprendem, às vezes até é uma armadilha para eles cair e eles acham que é o certo. Tome cuidado, irmãos, que essa onda da igreja bíblica, tome cuidado. Tome cuidado, estão querendo arrancar a Bíblia das nossas mãos. A Bíblia será proibida no Brasil, conforme diz o título. Mas, irmãos, a Bíblia será proibida no Brasil, não é o governo que vai tirar. Não é o governo. A Bíblia são esses que estão aí, irmãos, querendo colocar a própria Bíblia, olha só, a própria Bíblia em questão de estudo. E vocês sabem, queridos, que a Bíblia, mediante ao passar do tempo, nós vamos ter muita mudança de muitos aí querendo mudar sabe aquela parte que diz a Bíblia que não pode tirar um tio nem acrescentar um J? Ou vice-versa? Eu não sei, né, a alteração do produto aí, como que é, se é um primeiro ou outro segundo, né? Mas o que está explícito aí que ao longo do tempo a Bíblia vai ser ditada por essas pessoas, para que entre essa teologia do pode tudo, essas pessoas que foram para essa igreja, o que eles falam lá no testemunho? O que eles falam no testemunho? Que eles já estão salvos, que eles não precisam fazer mais nada, e que estão indo para uma igreja bíblica. Como que uma igreja bíblica vai ensinar isto, sendo que está na Bíblia? Eu sei das suas obras, né? Eu sei das suas obras e precisamos ter obras. Vai lá em Apocalipse que você vai ver um monte, irmãos. Como que é isso? Então, fala que é igreja bíblica, que já estamos salvos, para quê? Para já deixar você ali amarrado com eles. Eles já dão a salvação da vida eterna aqui na terra para você. Eles já dão a salvação antes de Cristo. Jesus Cristo está lá no céu. Vai ter o dia final. Os mortos vão ressuscitar da onde estão. A água vai dar conta aos seus mortos. O fogo vai dar conta aos seus mortos. Daí, irmãos, vai ser o juízo final. Eles já adiantaram aí essa parte aí. Já deram salvação, né? Quando você chegar no céu já com salvação, chega lá, Jesus Cristo não vai ter mais, Deus não vai ter mais o juízo para você, que você já está salvo. O que vai ser condenado? Você pode fazer de tudo, roubar, matar, pode fazer de tudo, né? Fazer outra barbaridade com criança, entendeu? Pode fazer tudo, porque já diz que você está salvo. O que vocês acham sobre isso, querido? Hoje é um vídeo especial, um vídeo de alerta. Irmãos, estão querendo arrancar a Bíblia das nossas mãos. A Bíblia que eu digo é a palavra de Deus em vários segmentos, em várias parábolas, né? Que eles vão no literal, eles não vão sob parábola não. E eles não lê no exorta para que a revelação venha. Pelo que eu entendo, se tiver alguém que souber de uma outra igreja que há revelação da palavra e que Deus fala mesmo, vocês falam aí. Mas se não, a congregação é a única. É a única. Não é culto de adivinhação, não é
feitiçaria e não é espírita. É Deus mesmo que usa a boca do ser humano, do comedor de feijão. Usa a boca dele para falar com as nossas almas. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Comentem e deixem o seu comentário. Deixe o seu joinha.